Vamos estar. Quero chamar aqui a irmã Sônia. Irmã Sônia de Ilhota, está aí? A irmã Sônia, pastora Norma, vem cá. Pastora Norma também vem cá. Tu tens visto? Amém. Vem cá, pastora Norma. Vamos estar orando. Eu sempre dou o último culto do mês. Eu dou oportunidade para nós falar sobre aquilo que Deus tem nos revelado no COP, aqueles que fazem o COP. Como estava de férias e não foi feito o último domingo, eu vou fazer esse primeiro domingo aqui. Nós vamos estar colocando aqui a irmã Sônia, a pastora Norma e eu, nós vamos estar falando aquilo que no COP Deus falou para nós, amém? Vamos orar então, pedir a graça de Deus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento na tua casa. Disseste que a tua casa é uma casa de oração para todos os povos. Sabemos, Deus, que é do teu agrado quando nós estamos juntos. A palavra diz que é uma promessa tremenda, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando estamos juntos, Senhor, ordena a bênção e a vida para sempre. Deus, como nós precisamos compreender isso e viver isso. Nos dê a graça, Deus, para realmente, Deus, não somente entender, compreender aquilo que tem revelado, mas viver. Porque aqueles que vivem, Deus, realmente, Deus, experimentam mais de Ti. Quero te agradecer pela pastora Norma, pela irmã Sônia, pela minha vida, Deus, que Teu Espírito Santo possa, nessa noite, encontrar coração aberto aqui para receber a Tua palavra no seu coração de bom grado, para que os frutos sejam produzidos, 30, 60, 100 por um, e o Teu nome sendo glorificado. Deus, nós sabemos que nada temos se do alto não for dado. Por isso, concede nesse momento a Tua unção, Tua graça e o Teu favor. Que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor. Quanto ao COP, eu acho que, assim, um sentimento meu, se todas as nações pudessem ter o COP no seu lar, o mundo não estaria do jeito que está. Eu acho que deveria ser uma lei, a comunhão, a oração e a palavra em todos os lares. Eu acho que todos os presidentes deviam colocar isso como uma lei, para nós arrumar a nossa nação aí, né? Porque é muito gratificante fazer parte do COP. Meus irmãos, uma palavra que tocou muito no COP, né? Uma vez que eu fiz, foi lá em Hebreus 8. O título é assim: a antiga aliança era o símbolo transitório, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. E aí depois lá no 12, 13, foi o que Jesus falou comigo, né? Eu senti assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido. Esta está prestes a desaparecer. Irmãos, assim, isso aí eu entendi assim, que é a respeito do perdão e do pecado, né? Quem somos nós, muitas vezes, para não perdoar o nosso irmão? Porque o próprio Jesus fala que uma vez que nós se arrependemos e uma vez que nós liberamos perdão para o nosso irmão, ele não lembra mais. Eu acho assim, que quando nós começamos a remover as dores que passamos sobre a nossa vida, que muitas vezes não é fácil, nós facilitamos a vida do inimigo para estar toda a vida ali lembrando nós. Então, uma vez, meus irmãos, que nós pecamos e nos arrependemos, não precisamos mais toda a vida estar tocando, estar falando e estar crucificando ainda o nosso irmão, né? Então, assim, que seja um renovo em 2015 a respeito do perdão.
Não vamos ainda fazer pano de chão, trapo de imundícia ainda dos nossos pecados, sempre ainda condenando o irmão. Então vamos liberar o perdão, vamos ter um perfume gostoso que vem do Senhor, né? Não vamos ter aquele perfume que é onde estamos, ninguém que está perto, porque a falta do perdão torna nós uma pessoa muito difícil de lidar. Então, assim, eu gostei muito dessa palavra, né? Muito ali, ó. Quando ele diz, né? Nova se torna antiquada. A primeira hora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido. O que envelhecido não é bom, gente. Né? Um pano velho, vamos jogar fora, vamos queimar. Não vamos toda a vida estar lembrando daquilo. Não vamos estar crucificando o nosso irmão. Vamos liberar o perdão para ele, porque a partir do momento que a gente libera o perdão, Jesus não lembra mais. E nós não temos que estar tocando toda a vida, lembrar o Satanás para se tornar nossa vida ruim. Então, isso aí é uma coisa que eu gostei muito, né? E depois, assim, ó, Hebreus 2,18 também diz assim, ó. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Esse também é maravilhoso. Então, assim, ó, todas as situações, né? De lidar com o próximo, lidar com a família, todas as situações que nós somos tentados, que nós temos Jesus, nós somos poderosos, gente. Nós temos o poder do Senhor para nós ter amor pelo próximo. Então, sem o Senhor, o nosso é muito difícil a nossa vida. Nós não conseguimos. Nós só conseguimos ter o amor de Deus, que se nós aceitamos Ele de coração e botar na nossa vida mesmo no dia a dia. Não adianta a gente vir no culto, não adianta. Nós temos que colocar todas as situações, o Jesus em primeiro lugar. Assim nós tenhamos sempre vitória, né, em todas as situações que Jesus fala que nós somos tentados, mas Ele é poderoso para nos ajudar em todas as situações, desde a hora que nós queremos, né? E outro aqui também, ó, que eu achei bonito também aqui, ó. João 2:11. Foi o nosso copy agora, né? 1 João, depois de 2 Pedro ali, né? 11. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, Deus sabe que o quanto é difícil a gente lidar com o próximo. Então, todas as situações, né? Ele sempre fala, amai os irmãos, perdoai. Então, assim, irmão, os dias estão difíceis, estão muito difíceis. Cada vez, assim, as famílias, né? A gente vê tantas situações difíceis, mas tudo, meus irmãos, muita depressão, muita síndrome de pânico, muitas situações, a maioria delas, gente, é falta de perdão. Então, o perdão ali, né? Amar o seu irmão, eu acho que é uma bênção poderosa que todo mundo deveria clamar ao Senhor. E depois ali também fala, João também ali 14 ali, né? Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pois eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, é tão bonito, né? Ele fala nós, né? Chama sempre nós de filhinhos, né? Não importa o que somos, o que fizemos. Ele está dizendo toda a vida de braços abertos e chamando nós sempre de filhinhos, assim. Então, meus irmãos, assim, né? Eu como uma serva do Senhor, e os dias estão muito difíceis, muito, muito. Que a gente vê, assim, de jovens se matando. Ainda parece que ontem, do jovem aqui, da ponte aqui, tantas situações difíceis, né? Aqui no oeste, uma família toda, né? Parece que foi morta. Mataram, acho que ele matou e depois se matou. Então, gente, o dia está difícil. Como o pastor Tony está falando, Jesus está voltando. E aquele que está em pé, cuidado para não cair. Então, gente, vamos fazer o COP na nossa casa? Vamos fazer, mesmo quem não pode participar do COP,
assim, aquele período de sair para na casa do irmão, mas faça o copo com a sua família. Todo homem, honrar a sua esposa, a sua família, todo homem, né, que é o provedor do lar. Meus filhos, vamos sentar aqui, vamos ter 1 hora e pouco de comunhão com o Senhor. Eu tenho certeza que a partir desse momento, as pessoas vão ter outra visão, a família vai ter mais amor. Né? É isso que eu vou passar para a igreja. E obrigado pela oportunidade, pastor Tony, tá? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. É bom estar de volta aqui depois de uma férias de 20 dias. Passeamos bastante, graças a Deus. Eu queria fazer a continuação do que a Sônia ministrou aqui. E gostaria que você abrisse a palavra aqui em João, que foi o copy dessa semana ainda. 1 João, capítulo 2. Para a gente dar uma recapitulada aqui, que diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Aqui eu queria falar rapidamente sobre 2 razões, 2 provas de um verdadeiro crente, que dá nesse pequeno versículo, poucos versículos que nós lemos aqui. Então diz assim que uma das razões, das provas do verdadeiro crente é a obediência. Quando a palavra diz assim que aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E fazendo um estudo que eu fiz esses dias para ministrar lá em Nazareno, eu falei muito sobre fé e obediência. E a fé e a obediência, elas estão conectadas, né? Nós sempre que a gente recebe Jesus como Salvador, nós recebemos uma porção pequena de fé. Cada um que vem para Jesus ganha uma porçãozinha de fé. Nós aceitamos Jesus, ele já deposita em nós uma porção de fé. Cabe a nós multiplicar essa fé muito mais que um grão de mostarda. E aqui fala que a fé, ela é conectada com a obediência. Como é que nós vamos multiplicar essa fé? Quando nós obedecemos. E aqui diz assim, que se nós obedecermos o mandamento do Senhor, fala bem claro, né? Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, né? É mentiroso. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. E essa fé, ela está conectada com a obediência. E às vezes você olha para uma pessoa, no teu trabalho, na escola, na faculdade, ou mesmo aqui na igreja, ou num grupo caseiro, ou num louvor, que é o ministério que aparece um pouco mais, né? Que aí é que tem que viver mais ainda. Você pode perceber aquela pessoa que você vê que ele não entra na obediência, ele pode falar bonito, cantar bonito, nossa, uma pessoa com uma dicção boa, mas se ele não está entrando na obediência no pastor, dos pais, seja o que for a autoridade que está acima dele, ele não tem fé. E às vezes eu olho para a pessoa, eu digo assim, aquela pessoa não tem fé. Mas como tu pode dizer que ela não tem fé? Tu não está vendo a fé é abstrata, a fé não é mostrada.
Mas só o fato de você ver que essa pessoa não entra na obediência de viver o mandamento do Senhor, na obediência de respeitar as autoridades que estão acima deles. Eu não falo somente aqui da igreja, de relacionamento espiritual aqui na comunidade. Eu falo em casa com os pais, eu falo com os professores, com o patrão, ou qualquer tipo de autoridade que está acima dessa pessoa. Você vê que ele não é obediente, essa pessoa não tem fé, porque a fé está conectada com a obediência. A sua fé só cresce obedecendo. Se você não obedece, você não tem fé. Essa porção dobrada que o Senhor fala que Ele nos dá como um grão de mostarda de fé, essa porção quando Ele diz que Ele dá para nós quando nós recitamos Jesus, ela é pequenininha. E com a obediência na sua palavra, nos seus mandamentos, você começa a multiplicar a sua fé. Então, às vezes eu fico assim, olho para a pessoa, seja jovem, seja o que for, ele está ali, ora em línguas e canta bonito e faz isso, mas você olha que a vida dele não é uma pessoa obediente. Não tem obedecido os mandamentos, não tem vivido a palavra, não tem vivido os princípios, não tem obedecido quando o pastor chama para alguma situação, e você vê que essa pessoa não tem fé. Então, eu queria que você abrisse rapidamente aqui, para a gente dar uma... Lucas 17, 5. Vamos ver? Lucas 17, 5. Para a gente, assim, conectar um pouquinho da fé. Então, a primeira razão de um crente é obedecer, tá? Uma razão, provas do verdadeiro crente, ele é a obediência. E aqui diz assim, amém? Disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venha o escândalo, mas ai do homem pelo qual ele vem. Eu acho que eu não li o certo, não. É 17,5, isso mesmo, é aqui, Mas vamos ler o 3, tá? Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes ao dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor. O que foi que os apóstolos falaram? Aumenta-nos a fé. Isso quer dizer que para você perdoar 7 vezes ao dia, você tem que ter fé. Perdoar. Por que esses homens falaram, Senhor, aumenta-nos a fé? Porque eles viviam naquela vida de olho por olho e dente por dente. Desrespeitou, morria. Se foi afrontado por alguém, era um morto na hora. Mas quando eles disseram assim, meu Deus, eu tenho que obedecer o que o Senhor está dizendo. Como é que eu vou obedecer? De que jeito que eu vou obedecer? Se eles virem me ferir, cuspir no meu rosto, ou me afrontar, como que eu vou perdoar? Se eles eram conhecidos assim, dente por dente, olho por olho. O que foi que eles pediram para o Senhor? Aumenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. E Deus falou assim, acautelai-vos, olhai por vós mesmo. Deus não tinha dizer assim, Jesus não falou assim, que ele, naquele momento, ele fez milagres, ou ele abriu o mar vermelho, ou o mar furioso, ou ele andou sobre as águas, ou ele alimentou aquelas 5.000 pessoas. Ele não falou isso na hora. Ele falou, acautelai-vos. Cuidai de vós mesmo. Tipo, eu posso ir para o inferno muitas vezes por não perdoar. E nem pedir perdão. Às vezes nós pensamos, não posso me agarrar ao dinheiro, às coisas materiais, tenho que cuidar mais das coisas espirituais. Mas o Senhor fala, ai dele se nós pegarmos nesse tempo que você não perdoa a pessoa. Muitas vezes estamos vivendo numa hipocrisia. Não conseguimos perdoar. Ele nos fere uma vez só e já não conseguimos mais liberar perdão. E esses discípulos ficaram assim, olha, boquiaberto.
Jesus estava direcionando eles para o que andasse segundo o caráter do Senhor. Como eles poderiam obedecer tal ordem? Aí veio a resposta: aumenta a nossa fé. Por isso que a obediência e a fé estão conectados. Eles tinham que obedecer a Deus, ao Senhor, para que a sua fé aumentasse. Dá para entender, irmãos? Sem obediência, não há fé. Não há fé sem obediência. Para encerrar, aqui diz assim: a segunda razão para um verdadeiro crente é o amor. O amor pelos outros. E a Bíblia fala, se nós guardarmos os mandamentos aqui em 1 João, guardar os mandamentos, viver os mandamentos, e um dos mandamentos é amar a si, aos outros. E o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nossas vidas cada vez que nós guardamos os mandamentos. Nós ficamos preocupados, assim, você fica também, eu fico, meu esposo fica, quando está chegando os finais dos tempos, nós estamos ouvindo, né, aqueles cristãos lá sendo mortos, na sua frente, assim, sei que vários de vocês, não sei quantos aqui viram na internet ali, aquele vídeo dos cristãos sendo decapitados na hora, sendo degolados na sua frente, aquele mar de sangue. A gente só ouvia isso antes, quando os cristãos da igreja primitiva eram mortos lá com os leões, e, né, eram lançados na arena, os leões vinham e abocanhavam. Hoje, no século que nós estamos vivendo, está acontecendo situações que nós não podemos evitar. E está nos nossos olhos, na nossa frente. Nós amamos quando obedecemos, amamos quando guardamos a fé. Aqueles homens precisavam perdoar os que ferissem. Nós somos feridos diariamente. Não, que isso, não é qualquer coisa que vai me abalar, não. Abala sim. Chega de hipocrisia. A pessoa, quando vira as costas para ti, você se abala. Quando ela te rejeita na sua própria igreja, você fica abalado, ferido sim. Quando ela rejeita os seus filhos, você abala, fere sim, como não. Você quer passar por cima, falando, situação, não, aquilo ali não nada a ver. Tem sim. Quando tu chegar em casa, tu vai chorar. Por que está acontecendo isso com meus filhos, ou com a minha igreja, com o meu povo? Abala, sim, fere. E muitas vezes, nós ficamos com essas coisas guardadas em nossos corações. Basta uma palavra, às vezes, para nos ferir. Porque nós somos sensíveis, não adianta dizer que não. E isso é diariamente. Feridas, palavras que vêm, às vezes, do esposo, de um filho que se levanta com o nariz empinado contra a tua pessoa. Às vezes tem pais que têm medo dos filhos, não medo que os filhos vai bater ou agredir, mas medo das palavras duras que eles soltam contra os pais, contra a gente. Não tem coisa pior. Uma mãe chegar e ouvir palavras duras de um filho, depois de tudo que ela faz por ele. Isso fere o coração da mãe, fere o coração do pai, sim. E nós ficamos feridos diariamente. Essas feridas precisam ser saradas totalmente restauradas pelo perdão. Então, todo dia nós temos que liberar perdão. Meu filho me falou isso. Senhor, olha, eu libero perdão para ele agora. Eu libero perdão para aquela pessoa agora. Eu tenho que liberar perdão todos os dias. Eu fico com maior preocupação, muitas vezes. Não é você se apegar, às vezes, às coisas materiais. Claro, tem muitas pessoas que se apegam ao extremo, até lhe dar dinheiro, dizimar ao Senhor por causa de coisas materiais. Mas uma das preocupações maiores hoje em dia dos crentes, dos cristãos, é você estar com o coração magoado. Feridas na tua alma, feridas no teu coração, que estão ali te machucando diariamente. É uma coisa que daqui a pouco ela vai explodir, vai estourar, como um furúnculo que está ali inflamado. Daqui a pouco ele tem que estourar, sair tudo. Então, esse pedido de perdão, quando os apóstolos falaram assim: Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei, eu não consigo. Então, aumenta a minha fé. E a fé só vem pela obediência. Somente. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra, vem.
A fé vem quando você crê que Deus, o Senhor pode curar. E quando a cura, você vê ali na hora, na tua frente, com certeza a tua fé aumenta. Realmente o Senhor é conosco. Quando nós estamos num culto desse e de repente o Senhor se levanta em profecia em línguas e tem um intérprete e o Senhor está ali com a gente, Senhor, realmente tu estás aqui. A nossa fé também fortalece. Mas a nossa fé fortalece mais quando obedecemos. Amém? Isso é esposa com esposo, isso como eu falei ainda há pouco, não vou repetir, todas as autoridades que estão sobre a sua vida. Aqueles homens precisavam perdoar os que o ferissem, precisavam de fé para perdoar. Quantas vezes precisavam? E eles estavam o quê? Apavorados. Precisamos de fé até para casar, irmãos. Pense bem, hoje tem marido, homem, matando a esposa, filhos se levantando contra, matando todos os filhos, matando a esposa, matando o pai, mãe, e cristãos se rebelando. A esposa está vindo sozinha para a igreja, porque ela fez uma má escolha, né? De um casamento de julgo desigual. E ela vem sozinha, e ele fica. No começo ele vinha, depois deu, foi só no comecinho. Aí vem o sofrimento. Vem um preço alto para pagar. E o preço é muito alto. É um preço de joelho no chão. É um preço de você orar, jejuar, de você clamar, chorar, de você ir para a palavra e de você obedecer para que o Senhor venha e faça. Porque nós estávamos conversando, eu e meu marido essa semana, né? Nós fomos no Pastor Vargas, lá visitá-lo. A gente sempre vai nas férias lá. E ele é muito bênção, ele tem cuidado da gente, tem nos orado por nós, muito bênção. E aí, nós estávamos falando, nós somos terríveis. Por quê? Muitas vezes nós, né? Vamos um exemplo aqui. A gente come qualquer coisa, a gente não cuida do corpo, do organismo, e é teimoso, e daqui a pouco tu estás mal para morrer, e aí você vai e diz assim para o Senhor, Senhor, cura-me, cura-me, cura-me. Aí Deus tem que olhar lá do céu para nós, da sacada do céu, e dizer, essa minha filha é teimosa. Quando era para ela se cuidar, ela não se cuidou. Quando era para tomar remédio, ela não tomou. Agora ela vem e pede para curar? Às vezes o meu ministério está ali, eu não cuido como deveria, não olho pelos meus discípulos, os que estão abaixo de mim, e daqui a pouco dá um problema, e aí eu corro para o Senhor, Senhor, me socorre. Aí o Senhor fala, nossa, o papel dele que ele tinha que fazer pelo ministério, o grupo não fez. Agora ele quer que eu socorra? Então não é fácil lidar com a gente. Olha, Deus tem que ser assim, um expert mesmo assim, para lidar conosco. Não é fácil. Muito mais nós com as pessoas, né? Que somos meros humanos, filho de Deus. Então, às vezes é uma coisa que nós temos que fazer. Tem situações que eu não tenho mais que pedir para Deus. Deus, será que eu devo dizimar? Eu não tenho que pedir para Deus se eu devo dizimar. Eu tenho que obedecer. O Senhor diz na sua palavra. Por que eu tenho que pedir para Deus se eu devo dizimar? Quanto que eu devo ofertar? Deus não vai dizer, meu filho, tem que ofertar tanto, não. Você simplesmente tem que ofertar, tem que dizimar sem precisar pedir para Deus. Casamento, Deus não fala assim, filho, vai lá e casa com aquela pessoa. Não, tem coisas que estão na Bíblia que não cabe a nós lá pedir para Deus ainda. Temos que ter uma revelação da graça, uma revelação da parte de Deus, para quando nós tivermos uma postura e decisões para tomar, nós já sabemos como tomar essas decisões. Não precisa você correr para lá. Deus diz, filho, não precisa vir pedir não. Tu sabes o que tem que fazer. Mas nós não fizemos. E o Senhor está vindo, como o pastor falou, né? Ele está vindo, ele está a caminho. E nós temos que vigiar. Vigiar. Sondar o nosso coração, sondar a nossa mente, sondar o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso sentar, o nosso agir e o nosso pensamento. Para quando o Senhor chegar, voltar, está vindo, até que ponto nós estamos vivendo a plena vontade de Deus? Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra para a glória do Senhor.
e pedindo mesmo que cada um de nós, nesses últimos tempos, nesses últimos dias que nos resta, nessa terra, antes do grande dia da volta de Jesus, da vinda de Jesus, nós analisarmos a nossa vida, né? Até que ponto eu estou vindo para a igreja, cultuar a Deus com alegria? Estou vindo uma vez por mês só? Estou vindo só 2 por mês? E os outros dias, o que eu faço? Onde eu ando? Por onde estou andando? Ah, não é importante estar ali. A Bíblia fala que quando o Senhor voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Será que eu vou encontrar fé na terra? E nós temos que nos analisar. Amém? Amém. Amados, copo é isso aí, né? Às vezes a gente, né, não entende, a coisa é tão simples. E nós, você que estamos aqui, para nós mantermos esse corpo físico em pé, nós precisamos nos alimentar 3 vezes por dia, né? Não é verdade? O equilíbrio, eu preciso tomar um café de manhã, almoçar e janta, às vezes até 4. Eu tomo café, eu sou 4, eu tenho que tomar meu cafezinho da tarde sempre, não tem jeito. Mas se você começa, alguns até 2 vezes é o suficiente, mas não come só uma vez por dia para ver o que acontece. Ou come uma vez só, vai ver o que vai acontecer. Se na coisa natural, no nosso corpo físico, é necessário isso, imagine na espiritual. E o grande lance do copo é isso, que você tem comunhão, né? Come o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus, todos os dias, porque leva você a compromisso. Todos os dias você lê e relê aquele capítulo, então você está tendo comunhão com a palavra, e você ora também por aquele que está no copo, então você está cobrindo alguém, né? Você está amando alguém, porque você está orando por alguém, intercedendo por esse alguém está por você, então você tem essa comunhão também, né? E depois finaliza, né, naquele dia, o Espírito traz a revelação daquilo que nós precisamos, então você vai crescendo na sua fé, mas se começa a negligenciar isso, começa a ter problema. O copo dessa semana também me chamou a atenção, está ali na primeira carta de João, a Norma fez uma reflexão do capítulo 2, eu vou fazer do capítulo 1, que me chamou a atenção, do capítulo 1, da primeira carta de João, capítulo 1, do versos 3 ao 7, 3 versículos, diz assim, ó: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O último versículo: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, nesses 3 versículos, nessa passagem, eu sublinhei, se você perceber, por 4 vezes menciona a palavra comunhão. Pode grifar aí, pelo menos na minha Bíblia, mas por 4 vezes a gente tem que prestar atenção quando Deus está enfatizando alguma coisa. Comunhão. E se você vê, existe a primeira comunhão aqui que deixa muito claro, é a comunhão, né, com a igreja, né? O que diz assim, ó, no 3: se temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente tenhais comunhão conosco, que eram os apóstolos. Então é a igreja, os apóstolos representavam a igreja. Tenhais comunhão conosco. E a segunda é com o próprio Deus. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. E lá no 6 fala que se dissermos que temos comunhão com Ele, com quem? Com Jesus, e andarmos nas trevas, mentimos a nós mesmos e não praticamos a verdade. Então a primeira comunhão é com a igreja, a segunda comunhão espiritual é com Jesus, o Senhor, e a outra é com os outros, né? Na 7 diz assim, ó: e se mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então a primeira comunhão, amados, que está bem claro aqui como eu falei, fala da comunhão com a igreja. Não existe maneira
de você querer ter comunhão com Deus se você não tiver comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. E o corpo de Cristo, né, nós sabemos que um corpo tem a mão, tem a perna, tem os olhos, cada um tem um membro. E isso é tão fácil. Eu estava no COP com o irmão, explicando para ele, que a minha mão está aqui. Se eu cortar a minha mão e deixar a minha mão ali, aqui no lado, cortar ela deixa de ser mão? Ela é mão. Porém, ela não está ligada ao corpo. Então, ela não está ligada ao corpo, ela não recebe vida. Que aqui o sangue circula. Então, porque ela recebe vida, eu movimento. Eu posso pegar, eu movimento, ela tem vida. Mas se ela estiver cortada, ela não tem vida. Então, a primeira comunhão nós é com a igreja. Ah, não preciso de igreja. Eu tenho Jesus. Você precisa da igreja. Jesus falou que precisamos ter comunhão com ela. Que não existe outra maneira de nós, né, sermos purificados, inclusive aqui, do pecado, se não for através da igreja. Porque na igreja há vida. Ele fala, onde 2 ou mais estiver, aí eu estou. 2 ou mais. E a igreja tem mais. Então, a primeira comunhão é a igreja. E o diabo tem usado de estratégia. E primeira coisa, tem tirado muitas pessoas da sua comunhão com a igreja. Às vezes a pessoa é machucada ou ferida na igreja com uma situação, e o diabo pega e, eu não te amo mesmo, você não é amado, olha o que fizeram com você, você foi injustiçado, o que a Norma acabou de falar, mas foi na questão do perdão, né? E a pessoa daí pega e ela se afasta, ela é isolada, um prato fácil para Satanás minar e roubar a sua fé. E a pessoa perde a vida, porque ela não tem. Quantos e quantos está aí fora? E a maioria, eu já falei isso, pode 90%. Eu digo sem erro, isso é pesquisa, que estão aí fora, andando andarilho, na droga, bebendo, na bebida, longe da família. São tudo pessoas que um dia tiveram na igreja, estavam em comunhão com a igreja, estavam no corpo de Cristo, e aí foi dissipado, perderam a vida espiritual. Você só tem vida espiritual se você estiver na igreja. Sabe, quando eu falei que precisamos nos alimentar, o corpo físico, você precisa se alimentar. Eu acho muito pouco até, mas tudo bem, se você tem a comunhão na tua casa, com a sua família, ou num grupo caseiro, ou ao próprio COP, tu está tendo comunhão, tu está tendo vida, e você vem num culto de domingo, glória a Deus, você vem finalizar e está dizendo, eu tenho comunhão. Agora, quando começa a negligenciar isso, amados, eu vou perdendo e vou morrendo, sendo minada a minha fé, e eu vou perdendo a vida espiritual. Então, a primeira comunhão aqui que Deus está nos alertando é com a igreja, com os seus irmãos, com aqueles que comungam a mesma fé, com aqueles que têm o mesmo Deus, que almejam o mesmo Deus, que almejam o céu, aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que querem realmente. A primeira comunhão é com a igreja. Se você tem comunhão com a igreja, certamente tu vais ter comunhão espiritual, tu vai ter comunhão com o Pai e com o Filho. Fala, tem comunhão conosco. Os apóstolos falam, tem comunhão conosco, eles representavam a igreja, a autoridade é a igreja, porque nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Então nós, quando temos comunhão com a igreja, nós temos sim comunhão espiritual. Não vem nessa, irmão, a pessoa, não, eu tenho Deus, mas você não tem comunhão com a igreja. Tu está se enganando a si mesmo, tu está na treva. Não é o que fala, a Bíblia está falando aqui. Aquele que diz que está com ele e anda nas trevas é mentiroso e está se enganando a si mesmo. Então a primeira comunhão que eu não devo negligenciar é comunhão com o corpo de Cristo. Eu devo estar ligado para ter vida. Não sei se eu sou mão, se eu sou pé, se eu sou braço, mas eu estando no corpo, eu vou ter vida, eu vou frutificar, eu vou poder ser uma bênção, um instrumento na mão de Deus ali. Então a primeira comunhão é com a igreja. A segunda comunhão, né, tendo com a igreja, porque nós somos a igreja de Deus, filhos de Deus, o corpo de Cristo, é a comunhão com o Pai e com o Filho, né? Comunhão com o Pai e com o Filho. Por que eu posso ter comunhão com o Pai e com o Filho? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós revela a pessoa de Jesus, né? Revela através da palavra, revela a vontade do Pai, revela o que Jesus tem para nós, revela o propósito de Deus, a vontade de Deus. Então nós começamos a ter comunhão com o Filho. Não tem maneira de eu não me relacionar com a igreja, ou a igreja com Deus. Não existe. Quando eu tenho comunhão com a igreja, eu tenho com Deus. Quando eu tenho comunhão com Deus, eu tenho com a igreja. Não é outra maneira. Então começa o desafio nosso aqui, experimentar as coisas de Deus, as coisas espirituais. Começa a experimentar os dons espirituais, aquilo que Deus tem. E a última comunhão que fala aqui é uns com os outros. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, interessante isso, mantemos comunhão uns com os outros.
E aí vem a promessa: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está condicionada à obediência. Quando mantemos, eu mantenho até tu não pisar no meu calo. Eu mantive, como diz o pastor, amado, querido pastor, né, Silvio, formado na faculdade de Massachusetts. Ele diz: viver aqui na terra com os irmãos é uma glória. Não, viver aqui na terra, viver no céu é uma glória. Vai ser uma glória, corpo glorificado, mas viver aqui na terra é outra história. Então mantemos, fala de relacionamento. Amados, você conviver com pessoas não é fácil não. Você tem que realmente, tem que ter a graça de Deus, fé, como diz a norma, para você conviver. Porque certamente você em algum momento vai ser ofendido, vai ser desprezado, vai ser rejeitado, não vai ser entendido. E aí, aí o que cabe? Cabe exercer a fé e dizer: não, ele é meu irmão. O mesmo sangue que foi derramado lá na cruz para perdoar ele, para redimir ele com Deus, é o mesmo que foi redimido por mim. Ele é meu irmão, eu sou irmão dele. E aí manter isso é com a graça e a fé. Então fala aqui o que é comunhão: mantemos comunhão uns com os outros. Tem gente que gosta de manter comunhão só com alguém, com aquele que não te fala a verdade, aquele que não te chama atenção. Aí é fácil você ter comunhão, mas viver com aquele que te ama e quer falar, dizer assim: irmão, está errado, não é dessa maneira, não é desse procedimento que está certo. Se tu continuar assim, tu vai ter problema. Aí o cara já, não, quem que é ele para se meter na minha vida? Quem é ele? Eu conheci muitas pessoas sair da igreja porque diziam assim: eu sou dono da minha vida, o pastor vai querer dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho? Eu mando em mim, então vai. Ter comunhão, amado, e manter essa comunhão uns com os outros é andar a segunda milha. É andar a segunda milha. Andar a primeira milha eu já preguei aqui, Deus já trouxe essa revelação para mim. É fácil. Andar a primeira milha é muito fácil. Andar a primeira milha é na hora da emoção, da empolgação, do primeiro amor, que você aceita tudo, você vai embora, não está nem aí. Mas andar a segunda milha, quando você começa a descobrir o defeito dos outros, os outros começam a descobrir o seu defeito, e conviver com o defeito, aí é outra história. Então, amados, a comunhão, Deus está nos chamando para esse último tempo, para a comunhão. E isso é tão sério, que nós temos que abrir os olhos. Não sei se vocês estão sabendo, que o governo de Israel já está chamando os judeus para voltar para o seu país. Com toda essa problemática que está acontecendo no mundo, e agora está acontecendo lá, os judeus já estão dizendo assim: você que é judeu, você que é nosso, é judeu da raiz judaica, os povos eleito escolhido de Deus, aonde você está, vem para cá. Porque eles já estão entendendo que a coisa vai apertar. Eles já estão compreendendo que a coisa vai começar a apertar, e a Bíblia disse que vão apertar Israel, vão querer ir contra lá, vão rodear aquilo lá. E eu quero dizer para você, querido, eu não vou entrar na questão escatológica aqui. Por isso que Deus está me falando: prepara a igreja, acorda a igreja, Jesus está voltando. Porque a hora que isso acontecer, vai acontecer o arrebatamento. E o arrebatamento, amado, depois do arrebatamento não tem churumela. Quem ficar aqui vai ter que dar o sangue, sim. E isso é tão sério, a coisa está acontecendo tão na nossa cara e nós não estamos vendo. Se vocês não sabem, mês passado na Suécia, uma empresa da Suécia já implantou o chip na mão para as pessoas passar na empresa, para não precisar mais usar cartão magnético. Antes era escrever ponto, marcar ponto, né? E foram evoluindo. Hoje já tem um chipzinho na mão e deu 98% de eficiência. Apenas 2% que inflamou, que deu inflamação, que pessoas não conseguiram o chip se adaptar ali, o corpo estranho. Por quê? Porque eles ainda não estão acertando o local exato. E em Apocalipse fala que vai ser na mão e na testa. Na mão e na testa, porque são dois lugares únicos dois lugares que o corpo humano não oscila a temperatura. Porque o chip ele tem que estar ali, o chip, e não pode oscilar se a temperatura pode ter influência. Então, nesses dois lugares apenas que não oscila. E a ciência vai descobrir que nesses dois lugares, o chipzinho do tamanho de um grão de arroz vai ser implantado, e ali vai estar tudo da sua vida. Vai estar ali sua identidade, seu CPF, seu cartão de crédito, seu carteira de motorista, tudo que você precisa hoje, não vai mais precisar, vai estar ali.
E por isso que o diabo vai ter o controle do mundo. E quando isso acontecer, o arrebatamento, que vão implantar isso, que a igreja vai entender, opa, e aí vai acontecer, aqueles que não estiver dormindo vão aceitar normal. Não, isso é bom. Não vai haver mais sequestro. Roubar como? Como o cara vai roubar? Não vai ter mais dinheiro, vai ser tudo virtual. Acorda, igreja. Acorda, vai passar céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. E isso não é para lá, não, é para agora. Deus está avisando, Deus está mostrando. E nós, como igreja, nós temos que ficar atentos com isso. Então temos que estar preparados, tomar a Deus, oxalá, e bem-aventurado que nós sejamos arrebatados, e você seja arrebatado. Ou feliz aquele que já foi. Bem-aventurado aquele que já foi, já está resolvida essa situação. Mas se nós estiver vivo e acontecer o arrebatamento aqui, se vocês estão pensando que esse mundo está inferno, vocês vão ver inferno depois. O que vai ser? Perseguição total para os crentes. Não vai ter direito, se você entender que você não deve colocar esse sistema, você vai contra o sistema, tu não vai poder comprar, não vai poder vender, e aí o que acontece? Vai ter que trabalhar de graça para comer, como escravo. Para você não comer, tu não vai ter esse acesso à compra, à venda, aí tu vai ter que trabalhar para comer, aí vai ter que ter a comunhão na realidade. Então se nós não aprender a questão da comunhão, a necessidade de estar em comunhão, e Deus deixar a sua igreja, eu não estou dizendo que ele vai deixar parte da igreja, eu não quero entrar na questão escatológica aqui, porque a Bíblia não fecha nisso, e aquilo que a Bíblia não fecha, não fecha. Se nós vamos ficar um pouco para o arrebatamento, e no começo, no meio e no fim, tomara que nós vamos no começo, glória a Deus, tomara que nós saímos daqui e Deus tire. Pode ser que essa linha esteja certa, melhor para mim, eu quero ir. Mas se não tiver, se não for essa linha, se a linha que Deus está dizendo, vão ter que passar. E se eu não aprender, querido, a me relacionar agora, com a graça e com o Espírito Santo, e tiver que enfrentar uma situação dessa, que os cristãos tiveram que enfrentar lá, 21 foram decepados a cabeça. Diz que alguns deles, ainda sendo ortodoxos, mas eles criam em Jesus, diz que na hora que ele estava ali, mãe e pai de alguns dois falaram, nós vimos nossos filhos a serem dissipados, mas o que nos motivou foi enquanto os soldados estavam com a faca para dissipar, eles estavam cantando glória a Deus. Eu estou sentindo aqui uma presença de Deus tão forte. Parece que o Espírito está dizendo, é isso que tem que falar. É isso que tem que falar. Comece a falar disso. Às vezes eu prego aqui, eu confesso, eu não sinto isso. Prego normal, tá, mas eu confesso que cada vez que eu começo a falar isso, começa a me dar uma presença de Deus forte na minha vida. Eu como pastor, eu tenho que falar isso para vocês. Porque pode acontecer, e até eu posso ficar. Sabia que até eu posso ficar. Eu posso estar naquele dia ali, sei lá, Deus sabe, eu posso ficar também. Mas nem que eu perca o pescoço, eu não vou desistir dessa fé. Eu sei para onde eu vou. Esse corpo mesmo, a carne e o sangue não vão herdar o reino, mas a minha alma vai herdar, a alma é eterna. Então, queridos, cuide com relacionamento à comunhão com a palavra de Deus, a comunhão com a oração, com o Espírito de Deus e a comunhão com os irmãos. Esse é o objetivo. Quando Deus trouxe há 2 anos atrás, essa questão nós começamos a trabalhar, eu estou entendendo hoje. Quando Paulo disse, eu não quero que vocês saiam da simplicidade. Não é difícil não, amados. As coisas de Deus são simples, o problema é viver. E aí Deus está chamando a nossa atenção. Começa a acertar o teu ponteiro. Se você tem dificuldade em alguma área, comece a pedir a graça de Deus. Se tem dificuldade na questão moral, pede a graça de Deus. Na questão financeira, pede a graça de Deus. Na questão da maledicência, pede a graça de Deus. Comece a se livrar dessas coisas. Porque o salmista diz, os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração. E se há coisa que está incomodando nós, que ainda está travando nós de alguma coisa, é hora de começar a acertar. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então o COP me chamou muita atenção essa semana, eu estava fazendo a leitura, porque você lê, todo dia, 14 vezes, 13 vezes, não tem como de repente o Espírito Santo, Deus não tem misericórdia, começar a trazer revelação. E apenas nesses 3 versículos, a palavra comunhão é expressada 4 vezes.
E eu fui olhar ali, Deus me revela, porque Deus, toda a Bíblia, quando você começa a ler, que começa a repetir, é porque Deus está chamando a atenção. E aí Deus começou a trazer para mim a revelação com a comunhão com a igreja. É sério, porque Jesus falou que nos últimos dias, uma das coisas que acontecer na igreja, não é no mundo já está tudo aí, é a apostasia. O que é apostasia? Divórcio, quebra de aliança. A pessoa começa a quebrar a aliança. Divórcio, apostasia quer dizer separação, está divorciando, deixando. Então a primeira coisa, cuida da comunhão com a igreja. A segunda, comunhão com Deus, comunhão com o Pai e com o Filho, através do Espírito Santo. Nós podemos ter comunhão hoje com o Pai, com Jesus, pelo Espírito Santo. E o meu Espírito testifica com o seu Espírito que somos filhos de Deus. Então hoje, eu e você temos esse acesso, esse direito, essa legalidade, de poder chegar ao coração de Deus, por causa do Espírito Santo. Então nós temos isso, podemos fazer isso. Isso é natural para os filhos de Deus. Para o mundo não. O mundo não entende isso, não compreende isso. Mas nós temos isso. Então podemos sim ter comunhão. E a última é comunhão com as pessoas, relacionamento. Não só da igreja, como os de fora. Tem comunhões uns com os outros. Às vezes a gente também é egoísta, só quer ter comunhão com aqui, esquece lá do vizinho que precisa de Jesus, esquece do colega na faculdade que precisa de Jesus, no colega do trabalho que precisa também conhecer Jesus. Porque ele fala aqui várias vezes também, além da comunhão, que manifestam isso, manifestam o que Deus revelou a eles. Amém? Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Então, querido, aproveite, o COP é um treinamento. Se aconteceu o arrebatamento, né, não vai haver mais igreja não, no sentido, um lugar para nós congregar. Esses caras estão indo contra o sistema, vai haver perseguição. Aí se tem COP, eu e o Moro e o Calim podemos nos reunir, né, e estar lá louvando e orando. Gostei dela. Tá bom? Podemos nos reunir, tá? Eu falei, Senhor, deixa eles aí comigo se eu tiver que ficar. Amém? Vamos colocar, chamar os irmãos que vão ministrar, passar a ceia aqui. Vamos orar, né, para nós estarmos compartilhando. Isso é a comunhão, né? Um momento de comunhão, né, que Deus deixou para nós ter, né, através do pão e o vinho, ter essa comunhão com Ele. Amém? Lembrar do que Ele fez em nosso favor. Queria chamar o Ministério de Louvor para cá, né, para ministrar enquanto oramos. Amém. Vamos colocar de pé, vamos abençoar aqui a espécie do pão e do vinho que aqui estão. Amém? Pai, nós estamos nesse momento, Deus, cultuando ao Senhor, louvando e bendizendo, exaltando o Teu nome, e fazendo desse momento, Deus, esse culto, onde que lembramos morte e ressurreição do Senhor, onde que lembramos, Deus, que ali naquele dia, há quase 2000 anos atrás, Tu, sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós, e ali, Senhor, selou uma aliança, através do seu sangue, do seu corpo, para termos a esperança da vida eterna e perdoar nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deixou essa instrução, para nós fazer isso, para não esquecer disso, fazer em memória, e assim tenhamos comunhão com o corpo de Cristo. A Tua palavra diz que quem comer e beber tem parte comigo. Quem não comer e não beber não tem parte, mas quem comer e beber tem. Nós queremos sim ter parte, Deus, das coisas celestiais, da vida eterna, e nós cremos que Tu és, Jesus, a ressurreição e a vida, que não há outra maneira de o homem um dia, Deus, herdar a eternidade e a vida eterna, se não for através da Sua pessoa e daquilo, e aceitar e reconhecer aquilo que Tu fez em nosso favor. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado mesmo, somos gratos pelo Teu Santo Espírito ter revelado esse entendimento a nós, que nós éramos pecadores e andávamos longe de Ti, e que agora temos sim, Deus, toda a esperança de poder ser reconciliado, Deus, e ter essa legalidade, esse direito de ter a vida eterna e receber um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Obrigado pela Tua promessa que Tu estás ansioso para cumprir. Dê graça a nós, Deus, nesses dias difíceis,
em que estamos vendo tantas coisas, e vamos ver coisas muito piores, mas que possamos ser guarda a nossa fé. Cuida de nós, Espírito Santo, que a nossa fé, Deus, não seja abalada, que a nossa fé esteja firme nas tuas promessas, firme naquilo que tu nos prometeu e nos deu. Queremos agora, nesse momento aqui, como parte do corpo de Cristo, neste planeta, nesta terra, nesse país, nesse estado e nesta cidade. Obrigado por esse grupo de pessoas que estão aliançados. Obrigado por esses irmãos que têm entendido e querido viver isso. E nós queremos aqui como igreja abençoar, santificar, Deus, aqui a espécie do pão e do vinho. E queremos ao comer e ao beber, tomar posse, Deus, mais uma vez, relembrar e tomar posse das tuas promessas. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos e abençoamos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém.